Bom dia, pessoal! Acorda, menina! Que hoje tem mais um Neurocafé ao vivo. Quem quer tomar café da manhã? Comigo. Oi, gente, vamos entrando. Bom dia para mais um Neurocafé. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje já em véspera, em comemoração de Natal, a gente já começa. Bom dia, Patrícia. Já começamos o Neurocafé. Oi, Mari. Em jeito de Natal, deixa eu botar meu fone aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês me escutarem. Peraí. Vocês me escutam agora com fone? Me digam aí se vocês ainda me escutam. Olha, gente, que alegria poder estar aqui com vocês hoje de manhã. Hoje vai ser um Neurocafé já especial, porque eu já tô começando a fazer os cafés da manhã em comemoração ao Natal. Para quem me segue aqui há algum tempo sabe que eu adoro Natal. Para quem não sabia, tá sabendo agora. Quem aí adora Natal também? Fala eu! Ó, Psi Josefa diz que já começou o PNP. Ai, que bom, Josefa. Espero que você esteja amando o PNP. Hoje a gente vai falar em comemoração ao Natal. Eu vim toda natalina. Eu já vim vestida de Natal, vim com xícara de Natal, vim para café da manhã de Natal. Então peguem seu cafezinho. E eu achei importante, já que a gente esteve aqui durante boa parte do ano, a gente ter ferramentas para encerrar o ano, né? Quem quer aí ferramentas de neurociência, a ferramenta não é de neurociência, né? É baseada em neurociência e psicologia para encerrar o ano. Ó, tô pegando meu cafezinho aqui. Pra gente conseguir encerrar o ano no nosso melhor, né? Deixa eu só arrumar isso aqui que tá esquisito. Pronto, agora vai dar. Aí, ótimo. Então hoje, gente, vai ser um Neurocafé especial, porque a gente começa o especial de Natal. Eu também tenho especial de Natal. Meu especial de Natal começa hoje, terminamos na semana que vem. Ainda tô pensando num super especial de Natal, mas né, sou só uma pessoa, um ser humano, não sei se eu consigo fazer esses milagres, provavelmente não. Então hoje a gente começa com o Neurocafé especial de Natal, semana que vem a gente encerra e eu vou fazer ele em duas partes. Pra gente já entrar no clima de Natal, pra gente já conseguir se organizar a cabeça e quem sabe conseguir organizar algumas coisas da vida de vocês aí que talvez ainda esteja fora de prumo, né? Inclusive para quem esse é um neurocafé que eu tô fazendo para todo mundo, para quem é psicólogo, para quem não é, porque quem é psicólogo faz consigo, faz com seus pacientes, né? Ajuda os pacientes nessa transição de final de ano e quem não é faz consigo também, faz com si mesmo e a gente vai curando o mundo aos pouquinhos desse jeito. Me digam aqui de vocês quem gostaria de encerrar o ano com a mente um pouco mais organizada. Escreva eu, né? Se você quiser, eu quero, escreva eu quero. Se você quiser encerrar o ano com a mente um pouco mais organizada, ou pelo menos aprendendo a fazer isso com as outras pessoas, né? Com seus pacientes, pode ser também. Como que, se você quer encerrar o ano com essa sensação, pelo menos mental, de entendimento do que aconteceu com você mesmo, e eu vou explicar por que que isso é importante. Quem que quer aprender como fazer isso? Me diga. Escrevam aqui. Deixa eu tomar um cafezinho para o corpo acordar, gente. Ó, tô aqui tomando café com essa xícara. Olha que graça, gente, essa xícara de Natal. Que o meu marido ganhou num sorteio quando eu trabalhava numa empresa, ainda trabalhava numa empresa, eu era CLT, ele deve ter ganhado isso, já deve fazer uns 12, 13 anos. E aí fizeram um sorteio com na época, o meu chefe, a esposa dele, que era muito legal, fez um sorteio entre os funcionários dele, éramos um time pequeno, e meu marido ganhou. Que legal! E ó, tô usando agora. Ana Paula diz que tá ficando viciada no Neurocafé.
Você sabe que as pessoas estão me dizendo que tenho escutado o Neurocafé na academia. Esse Neurocafé vai virar, obviamente, né, gente, um podcast, vai virar para vocês escutarem quando estiverem no carro, porque é um papo gostoso. Vamos lembrar, então, o que é o Neurocafé, né? Para quem tá aqui de primeira vez, tem uma gente que está entrando agora. O Neurocafé é um café da manhã que acontece toda terça-feira de manhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivo, aqui no meu canal do Instagram, aonde eu falo ou sozinha ou com algumas convidadas psicólogas também sobre neurociência aplicada à nossa vida, aplicada à psicologia, aplicada aos atendimentos. Cada dia eu trago um tema e é para que seja de maneira leve, por isso que ele é no café da manhã, tá? Então é para ser leve, é para a gente conseguir começar o dia falando de coisas que evoluem nossa alma, que evoluem nossa mente e para que a gente aprenda de um jeito diferente, tá? Então é para isso que serve o Neurocafé. Hoje, então, eu queria conversar com vocês sobre técnicas de final de ano. Ai, gente, peraí, que eu quero ficar bem natalina, eu vou botar árvore de Natal. Será que eu consigo? Eu que vou me virar mais pra cá. Assim, ó. Ah, bem melhor, ó. Aí eu viro a minha luz aqui pra cá, ó. E aí eu fico na diagonal. Olha, gente, muito Natal. Muito Natal. Vocês sabem que eu ainda tô me recuperando do final da Copa do Mundo. Eu não achei que eu fosse ficar tão abalada que o Brasil perdeu. Vocês ficaram abalados que o Brasil perdeu? Acho que a gente pode começar a nossa... Hoje é retrospectiva mental, tá? Como que eu geralmente começo retrospectiva mental? E para que serve? Vocês sabem para que serve, gente? Uma retrospectiva mental. Essa retrospectiva é um exercício que eu faço e ele pode ser usado tanto no final do ano, quanto no final de um processo terapêutico, quanto em qualquer coisa que a gente precise fechar, finalizar. E por que é importante a gente fazer retrospectivas, finalizar coisas para nossa mente? Porque o nosso cérebro... Peraí, deixa eu fazer assim só. Não tá bom assim, não. Porque o nosso cérebro, ele precisa de começo, meio e fim. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe, porque eu repito isso igual um papagaio. O cérebro, para ele se sentir seguro, para ele se sentir confiante em seguir adiante, ele precisa entender que as coisas tiveram um fim, né? No caso da nossa vida, né? Que as coisas todas elas se iniciam muito rápido, ou às vezes a gente inicia ideias muito rápido, às vezes a gente chega no meio de algumas coisas. Mas o fim para o nosso sistema nervoso é importante porque o fim diminui um processo de ansiedade, de ruminação. Ele dá essa sensação para o sistema nervoso de poder finalizar e recomeçar. Então, finalizar as coisas na nossa cabeça ou fisicamente, né? O que é fisicamente? Fui lá, fiz a prova, passei, fui lá, encerrei o semestre, fui lá, terminei o semestre da academia, terminei a dieta e agora começa uma outra fase de reeducação alimentar. Tudo isso são fins. E esse fim é importante para que o sistema nervoso consiga entender que agora ele pode finalizar, que ele pode ter tranquilidade de reiniciar uma nova fase. Inclusive em gestão de mudanças, na época que eu sou especialista em gestão de mudanças, né, gente, mas já não trabalho mais com isso, trabalho com isso agora dentro de consultório e com os meus alunos de psicologia e tudo. E dentro de saúde mental, a gente pode trabalhar a questão de mudança também, porque uma das teorias da mudança, que é a mais aplicada nos grupos, é uma teoria que se chama a teoria de transições emocionais, que é do William Bridges, que a gente fala de fim, que toda mudança, né, de grupo tem um fim, uma zona neutra e um recomeço. E ela acompanha o nosso processo de aprendizagem. Então percebam que todas as mudanças da nossa vida, mesmo as pequenininhas, como vou alterar um móvel da minha casa, como as um pouco maiores, vou alterar a escola do meu filho, como vou fazer uma mudança de país, como fazer até uma dieta, fazer alguma coisa, mudar algo em mim, a gente tem um momento de decisão, que é o fim, e aí a gente encerra e existe um porquê dessa decisão, existe um motivo, onde a gente precisa refletir, onde a gente precisa ponderar os pós e os contras, é isso que a gente chama de fim.
Depois a gente tem a zona neutra, que é aquele momento que você já decidiu mudar, mas ainda não mudou efetivamente. Então, por exemplo, você está procurando a casa, se você vai se mudar, você está estudando, se você vai fazer uma prova que você decidiu que ia fazer, você está procurando a escola do seu filho, mas ainda não mudou. É aquele momento que você está construindo o fim, um novo começo, mas você ainda não chegou lá. E aí a gente chega no novo começo depois, já mudou de escola, já mudou a casa, só que aí começa uma outra mudança. A mudança de se adaptar a esse novo cenário que você escolheu. Alguns a gente não precisa, uma prova foi lá e passou, né? Uma mudança de móvel, foi lá e comprou o seu móvel, né? Pronto. Agora, uma escola, por exemplo, aí começa um outro processo, né, de mudança, começa um outro fim ao novo, uma outra área de adaptação, quando você muda de país. Então, o cérebro ele precisa disso, e isso está em todas as grandes teorias que usam de neurociência, como a teoria da mudança, ele precisa desse fim. Então, o final de ano, ele é importante para a gente, ele é importante, inclusive, para a gente fazer uma retrospectiva. Nos processos terapêuticos, eu costumo fazer com os meus pacientes, vamos fazer uma retrospectiva do ano, como é que foi o ano para você, como é que foi o nosso ano de terapia, né? Se a pessoa já está comigo há um ano, ou se ela entrou há pouco tempo, mas mesmo assim, né? Como é que você chegou aqui? Essa retrospectiva, ela faz o nosso cérebro se acalmar e ela faz a gente ter segurança de que nós estamos fazendo algo. A importância de olhar para o nosso esforço. Num mundo onde a gente só olha para os resultados, onde o nosso esforço só tem valor, não é só olha para os resultados, num mundo onde a gente aprende que o nosso esforço só tem valor se eu tenho resultados através do meu esforço, quer dizer, o meu estudo só tem valor se eu passei na prova. O meu treino da Copa do Mundo só tem valor se eles ganharem a Copa. Né? Vejam como isso está em todos os lugares. O meu esforço de trabalho só tem valor se eu conseguir a promoção. Senão, não. Senão só parece que eu só trabalhei e não fiz nada. O meu estudo só vai ter valor se eu conseguir passar no concurso. Então, a gente está muito condicionado mentalmente e o mundo nos ajuda a ficar nesse lugar, né? De que o nosso esforço só tem valor se eu conseguir um resultado final. A própria educação alimentar, né? Só se eu perder peso, que tem valor, senão a gente logo desiste. Vocês percebem isso? E esse processo é um processo que vai matando a motivação do sistema nervoso, porque para que a gente consiga continuar motivado a fazer as coisas, então vamos pensar que a gente precisa de duas coisas para continuar bem. A gente precisa ter motivação, a gente precisa ter um processo dopaminérgico de querer fazer, onde a minha mente queira fazer, onde ela mande um impulso para o meu corpo reagir às questões da minha vida, todas elas. E a motivação na vida adulta está muito conectada ao significado que nós damos para as coisas. Então, poxa, se eu só dou significado para o resultado, para o final, para a reta final, e a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar na reta final das coisas com aquele resultado que a gente esperava, porque a gente superfatura o resultado, né? A gente geralmente espera um resultado que é muito grande. Então, geralmente a gente se frustra com esse resultado, porque ele não é tão rápido, não é tão grande, enfim. O significado que eu vou dar para aquilo que eu estou fazendo, de motivação, é que talvez não vale a pena. E o meu sistema nervoso, através desse significado, se desmotiva. Não é tão simples assim, eu estou simplificando da melhor maneira. E a segunda coisa é a gente conseguir ter tranquilidade mental, mas ao mesmo tempo um estresse bom, no sentido de eu vou fazer, eu quero fazer. A gente tem que conseguir lidar com esse estresse, a gente tem que conseguir lidar com os nossos próprios medos, porque veja, viver todos os dias e seguir adiante naquilo que nós queremos na vida, seja uma criança, seja um adolescente, seja nós adultos, a gente precisa o tempo todo lidar com os nossos medos. A gente precisa ter coragem para viver. Todo dia para acordar, trabalhar, ou tentar trabalhar, estudar, cuidar das crianças, ser uma pessoa melhor para a gente precisa ter coragem, né? E essa coragem tem a ver com ter uma mente que consiga se tranquilizar, só que ao mesmo tempo se tranquilizar assim das ansiedades, se tranquilizar dos medos, se tranquilizar dos obstáculos do mundo, do país, de tudo, só que ao mesmo tempo consiga se motivar para seguir adiante. Entendem o processo? Me digam sim ou não.
Então, para que esse processo mental exista, é muito importante a gente, de vez em vez, fazer o nosso fim. Estava até agora explicando a importância do fim, vocês entenderam? Então, a gente vai começar, eu vou ensinar para vocês hoje, de uma maneira bem leve, pouco estruturada, como que a gente faz esse fim e a importância desse fim. Então, vejam, como a gente já sabe disso meio que empiricamente, né? As escolas não fazem final de ano para quem tem crianças, sabe? As escolas, a última semana de escola é sempre uma semana especial para as crianças, né? Eles fazem atividades, eles brincam, eles muitas vezes entregam um boletim, os pais vão ver os trabalhos das crianças ou as crianças trazem os trabalhos do ano para casa. Meu filho, por exemplo, desde o jardim que ele traz aquele livro de atividades que ele fez, vários livros do ano, ele faz questão que a gente sente com ele, veja tudo que ele produziu durante o ano. A escola faz por semestre, né? Mas no final do ano a gente fica com material. Exatamente para finalizar este processo, porque ele é um processo emocional, ele é um processo de olha o que eu fiz, né? No trabalho, geralmente, algumas empresas fazem uma comemoração de final de ano, mas só comemorar não é suficiente. A gente, por exemplo, parar e comemorar o Natal e depois para e comemora o Ano Novo, para nossa mente, ela marca sim emocionalmente o final de ano e um recomeço, mas muitas vezes a gente finaliza e celebra na angústia e inicia na angústia. Já perceberam? Que a gente finaliza na angústia, ou os nossos pacientes, né? E inicia na angústia. E por quê? Porque a gente faz a celebração, que é o processo motivacional, que é o processo de celebração, que é o processo de simbólico, que é super importante essa simbologia, né? O finalizar, o celebrar. Só que a gente faz isso sem trazer a nossa mente para o reconhecimento do que é que nós estamos celebrando na gente. O que eu fiz? Então, se a gente não faz esse processo mental, a gente muitas vezes celebra na angústia. E aí não adianta muito, né? Celebrar na angústia. Então, a gente vai fazer aqui agora vou ensinar para vocês um exercício bem rápido. E vocês podem fazer com vocês ou com quem vocês quiserem, para que a gente consiga levar o sistema nervoso para esse lugar de agradecer e entender aquilo que nós produzimos ao longo desse ano. E aí vocês podem fazer ao longo do ano, vocês podem fazer ao longo do semestre. Eu gosto de fazer do ano. A minha cabeça funciona por ano, não sei aí vocês, tudo aqui na minha casa é por ano. Os planos da nossa família são por ano. Quer dizer, os planos da minha família, a cada 2 meses a gente faz um plano diferente. Mas no final do ano a gente tem um plano para o ano que vem. Entendeu? Depois a gente muda, mas nós temos um plano para o ano que vem. Então a gente vai fazer hoje esse reconhecimento. E no próximo Neurocafé, no Neurocafé de terça-feira que vem, eu não sei se eu vou estar sozinha ou acompanhada, a gente vai fazer uma construção para o ano que vem, para vocês usarem no ano novo. Por isso que é Neurocafé natalino, tá? Entenderam? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente começa, é importante escrever. Se é a primeira vez que as pessoas estão fazendo, quando eu faço com os meus pacientes, eu peço para que eles escrevam. Eu acho importante escrever. Se é uma coisa que você já costuma fazer, aí você já não precisa mais escrever. Mas no começo, se é a primeira vez, é importante pegar um papel, uma caneta e escrever. Tá? E o que eu tô fazendo aqui com vocês vale milhões. Porque realmente nos ajuda a sair da angústia do processo, tá? E aí o que a gente faz, a primeira coisa que a gente precisa ir respondendo algumas perguntas sobre o que nós fizemos durante o ano. Isso não é um checklist de atividade, falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? É um checklist para a gente entender emocionalmente o que aconteceu comigo nesse ano, fisicamente, nas atividades, o que aconteceu comigo esse ano e como que eu lidei com as coisas que aconteceram comigo este ano. E a gente vai se apegar às pequenas conquistas, às pequenas vitórias, ao continuar.
Então, a gente vai começar esse checklist avaliando o ano em si. Como foi o ano inteiro? Eu estou finalizando a minha primeira avaliação. A gente vai fazer a mesma avaliação depois, tá? Mas a gente primeiro faz uma avaliação. Eu estou finalizando esse ano de uma maneira, para mim, que eu acho que para mim foi um ano bom ou um ano ruim? Eu estou finalizando de uma maneira que eu acho que para mim foi um ano positivo ou eu estou com a sensação que foi um ano negativo? Primeira pergunta. O que vocês acham que as pessoas vão responder? O que vocês responderiam esse ano, gente? Vocês acham que esse ano, dentro de tudo que aconteceu fora, né? No mundo, no Brasil, mais aquilo que aconteceu dentro da gente, foi um ano bom ou foi um ano ruim para as pessoas e para vocês? Olha que legal! O melhor em 25 anos. Que coisa boa de escutar. Você veja que só a pessoa fazer essa avaliação, ela já faz um processo emocional importante. Essa avaliação é importante. Então, aí a gente avalia, foi um ano bom ou um ano ruim. E aí a gente vai primeiro olhar para o cenário externo. O que aconteceu esse ano no meu cenário? Então, a gente olha para o cenário, o cenário econômico, porque o cenário externo, ele nos influencia muito. Então, a gente precisa, sim, inserir tudo o que aconteceu no mundo que a gente vive, dentro da nossa casa, com a nossa família, dentro desse cenário, porque isso tem um impacto dentro da gente e na maneira com que a gente vive e nas escolhas que nós fizemos. Então, quando a gente avalia a nossa evolução ou a nossa não evolução, a gente não pode deixar o cenário de lado. E aí muita gente vai me dizer assim, ai, Franciele, mas isso é vitimismo. Aí a pessoa justifica as suas fraquezas e o seu não conseguir no outro, né? E no cenário. Coisa que às vezes a gente escuta de muitos profissionais e que a gente até aprende em algumas áreas, dependendo do que a gente estuda. Só que, independente se a gente vai se deixar levar e se eu vou deixar toda a responsabilidade da minha vida no cenário ou não, eu preciso continuar avaliando esse cenário, porque ele tem uma influência muito grande. Até para que vamos supor que no final do processo, vamos supor que a pessoa avalie, né? Ou o profissional que esteja com essa pessoa, porque dificilmente a pessoa vai avaliar sozinha, que ela se vitimizou pelo cenário, né? Ou que ela cedeu pelo cenário, enfim. Ah, então eu não mexi porque a minha família estava assim, eu não fiz nada, porque, enfim. Vamos supor que a pessoa chegue à conclusão que ela não fez nada porque o cenário estava muito adverso, do mundo, da família, de tudo. E às vezes estava, né, gente? Às vezes a pessoa ficou doente, às vezes a família ficou doente, às vezes foi um ano difícil demais. Pode acontecer. E aí, como que a gente tira forças dentro deste lugar? Então, a gente aí vai pegar esse cenário para avaliar isso. Bom, então, se dentro deste cenário eu não conseguir tirar as forças que eu queria para fazer as coisas, é isso que eu vou avaliar. O que é que eu fiz para que depois, e o que é que eu senti, para que eu consiga depois, no ano que vem, regular isto que eu fiz e que eu senti e fazer diferente. A gente não usa para culpabilizar, nem para paralisar. A gente usa para entender. Isso já é um processo evolutivo, isso é um ótimo fim para o sistema nervoso. Entendem a diferença? Porque cada um vai ter a sua história. Cada um tem os seus porquês. Não existe uma fórmula de bolo que alguém vai vender para você e que vai te falar assim, é isso que você tem que fazer. Existem sim algumas coisas que nos ajudam e que ajudam todo ser humano a seguir adiante. Eu vou passá-la para vocês no Neurocafé da semana que vem, que a gente vai ter que fazer uma construção. Primeiro o que foi, no Neurocafé da semana que vem o que será, tá? Então, qual foi o cenário? Pô, foi um cenário de eleição, foi um cenário que o Brasil estava em fervorosa. Tô falando aqui do que eu sei, né, da minha vida, da vida das pessoas que eu atendo, que as pessoas que eu ajudo. Foi um cenário econômico instável, que a gente ficou com muito medo, as pessoas com muito medo de perder emprego, muitas pessoas perderam emprego. Para outras pessoas foi um cenário econômico positivo, que elas conseguiram prosperar, que elas conseguiram trabalhar bem, ganhar bem esse ano. Então vai depender.
Ao mesmo tempo, para algumas pessoas foi um cenário de muita turbulência, teve gente que teve questões na sua família, daí você avalia o seu cenário familiar, como é que foi em casa. Eu, por exemplo, para mim foi um cenário, eu não dormi o ano inteiro, comecei a dormir faz um mês, né, assim que eu consegui ter qualidade de sono. Isso faz parte do cenário. Como é que o sono, por exemplo, influencia muito a vida de uma pessoa, né? Aí você imagina uma pessoa que não dorme, eu no caso. E aí vamos imaginar que um guru de performance chega pra mim e fala assim: Franciele, você não faz as coisas porque você não quer. E a pessoa tá sem dormir. Eu fiz tudo que eu queria, graças a Deus. Mas dentro daquilo que eu achava que era possível, né? Mas mesmo assim. Então vejam todo esse cenário. Como é que foi sua qualidade de sono? Agora a gente vai começar a especificar. Como você dormiu durante esse ano, se você dormiu bem, se você não dormiu. Você conseguiu cuidar da sua saúde? Como você cuidou da sua saúde alimentar? Como você cuidou da sua saúde física? Você fez atividade física, não fez? Fez, parou, foi irregular? Cuidou mais ou menos da alimentação? Cuidou muito, cuidou pouco? Vá começando a avaliar agora esses outros cenários. Você conseguiu ter qualidade de sono? Então a gente primeiro olha para as coisas que influenciam nossa maneira de funcionar. Primeiro não, a gente já está na segunda leva de avaliação, né? Como que está a tua família? Você teve que cuidar dos filhos muito esse ano? Você teve ajuda para cuidar dos filhos ou esse ano talvez você não teve? Esse ano as crianças mudaram de escola ou não mudaram? Avalie tudo isso, porque tudo isso influencia, tá? Você mudou de casa, você não mudou. Você mudou de emprego, você não mudou. Você mudou de escola, você não mudou. Então, tudo que houve nesse cenário externo, você vai colocar aí e no seu cenário interno também. E vejam como isso é importante, porque geralmente a gente chega no final do ano e só fala foi bom, foi ruim, que foi a minha primeira pergunta, né? Só que tem coisas pra gente entender. Por que eu acho que foi bom? Muitas vezes a gente acha que foi ruim, chega no final dessa minha avaliação e fala, nossa, não foi tão ruim quanto eu pensava. Eu, quando faço com os meus pacientes, eles chegam nessa conclusão. Nossa, Priscila, foi bem melhor do que eu pensava. Porque a gente tem uma tendência, né, um filtro a avaliar em cima de um peso, talvez meio inexistente, meio impossível de alcançar. Então, vocês vão avaliando todas essas questões, tá? Se vocês tinham trabalho, se vocês mudaram de trabalho, se vocês se alimentaram bem, se vocês fizeram atividade física, se vocês dormiram bem, se vocês, quem é pai e mãe, se vocês tiveram ajuda com as crianças, se não tiveram. Se as crianças tiveram mudanças na vida delas, de escola, porque tudo isso influencia. Uma criança que muda de escola, por exemplo, existe uma energia dos pais para essa adaptação escolar, existe uma tensão que enquanto a criança faz uma adaptação escolar, a energia dos pais está voltada para a criança e deve estar mesmo, para ajudar essa criança nessa adaptação. Se vocês mudam de casa, por exemplo, a energia vai ficar para essa casa. Então pensem que 2, muitas vezes até 3 meses do seu ano, você ficou voltado para a adaptação da sua família, dos seus filhos ou a sua. Se houve mudanças dentro da sua vida, esse ano, como uma escola, como uma casa, como uma cidade, como um emprego, 2, 3 meses da sua vida estavam com a energia voltada para se adaptar a esta mudança. E é assim que tem que ser, tá tudo certo. Às vezes a gente acha que foram meses perdidos, não fiz nada. Você estava se adaptando, essa adaptação é importante. Então, estou avisando que às vezes muita gente teve mudanças de vida esse ano, né? Ai, meu café ficou frio. Vou tomar uma água. Então, só aí a gente já começa a entender o cenário. Aí agora a gente vai para uma outra pergunta, que é, bom, e o que eu senti durante esse ano todo? Como foram as minhas emoções? Vamos lembrar lá, eu comecei o ano na virada de ano, daí agora a gente começa a fazer retrospectiva, que fica mais fácil por datas, tá? Comecei o ano como? Eu comecei o ano... Deixa eu até lembrar como que eu comecei o meu ano. Comecei o ano feliz, comecei o ano mais um pouco angustiado, com medo do ano que vinha, pensando com as coisas que a gente ia conseguir construir. Comecei o ano um pouco incerto. Lá por fevereiro, março, né? Aí você vai fazendo, faça de 3 em 3 meses que fica mais fácil.
para você entender se tiveram coisas que te ajudaram emocionalmente ou que te atrapalharam emocionalmente, né? Então, às vezes você teve um relacionamento que não deu certo, então tudo isso também você vai colocando para entender o teu processo emocional. A gente geralmente faz até uma curva emocional durante o ano, então você vai desenhar no papel aqui janeiro e hoje dezembro, e você vai colocando emoções positivas em cima, emoções neutras e emoções negativas embaixo. E aí você vai desenhando uma curva emocional durante o seu ano para você entender aonde você esteve, como foi o seu processo emocional durante esse ano. E aí vai falando, então, comecei o ano mais angustiado, chegou fevereiro, você pode colocar também cansado, aí um processo de cansaço, mas como cansaço não é uma emoção, você pode fazer até um segundo quadrante, como é que foi a sua energia? Eu, por exemplo, passei o ano muito cansada, então eu teria o meu processo emocional, ele foi mais positivo do que negativo, ele foi um processo de muita esperança, de muita tentativa, de muita alegria com as crianças, mas ao mesmo tempo com alguns receios, com alguns medos, com alguns estresses que eu passei durante o ano, causada pelas minhas próprias questões internas, algumas poucas externas, né, como as eleições mexeram muito comigo, a Copa mexeu muito comigo, as férias que a gente ficou muito doente, minha família toda mexeu muito comigo, porque a gente ficou muito estressado. E embaixo, o processo de cansaço. Como é que foi a sua curva de cansaço? Porque esse cansaço eterno, se ele passa de um nível, vamos colocar de 0 a 10, se você passa de 5 o ano inteiro, a gente precisa rever nossa vida, precisa rever nossa rotina. Esse cansaço não é normal acima de 5 o ano inteiro. A gente pode ter picos, porque a gente tem na nossa vida atividades que nos cansam mais, às vezes até em decorrência do nosso trabalho ou da nossa vida com as crianças, para quem é pai, mãe, ou para quem é cuidador, né, de adultos, enfim, às vezes você cuida dos seus pais, mas se ele está acima de 5 o ano inteiro na sua curva aí de cansaço, vamos avaliar ele com muito carinho agora, nessa etapa, e semana que vem vamos repensar para que a gente não fique assim, para que você não fique nesse cansaço. Óbvio, né? Aí a gente vai avaliar o porquê também. Então, primeiro a gente faz essa lista. Gente, eu tô confundindo vocês? Eu vou deixar salvo assim para vocês, tá? Então, primeiro essa lista de cima. Emoções, curva das emoções do ano. Depois, a lista não, gráfico, né? Depois esse gráfico de baixo. Curva do cansaço. E aí você pode colocar muito, médio e pouco do cansaço. E aí o 5 pode ser um lugar de quebra para você entender. Porque se você esteve a maior parte do ano acima de 5, olha, você vai chegar no ano com deficiência. De quê? De tudo. De energia, de vitalidade, de motivação. Você está com um quadro aí possível de esgotamento. Precisamos te ajudar a tratar este processo, né? E aí quem está num quadro de esgotamento vai fazer tudo como? Quem está num quadro de esgotamento tentou muito, conseguiu pouco, possivelmente. Mas a gente precisa avaliar esse esforço. E aí a gente vai avaliar o porquê. Então, depois desse quadro emocional e de esgotamento, de cansaço, a gente vai avaliar o porquê. Tanto positivamente, se você teve um ano positivo, quanto negativamente. Porque a gente precisa entender como que nós chegamos até aqui, seja se eu cheguei bem, seja se eu cheguei médio, seja se eu cheguei mal, né? Então, olhando a sua curva emocional, o que aconteceu para você ter essas oscilações emocionais, sejam positivas ou sejam negativas? Então, vamos supor que você teve uma curva emocional onde você passou mais tempo na parte de cima, das emoções positivas. O que eu fiz? O que me deixava mais positiva? Mas atividade física. Veja, as partes que você estava bem, você estava fazendo atividade física, que geralmente vai estar relacionado. Você estava comendo bem, você estava comendo de uma maneira saudável, você não estava trabalhando tanto, você estava dormindo mais, você estava com as pessoas que você gosta, você estava trabalhando em algo, produzindo, estudando. Então, isso também nos responde muito do nosso funcionamento. E quando eu estava embaixo, o que eu fiz? Você parou de fazer atividade física, você se sobrecarregou, você estava só cuidando dos outros, você estava só na preocupação, possivelmente. Você paralisou na preocupação, você paralisou pensando no que os outros queriam e não no que você poderia fazer. Então, você vai escrevendo isso do lado do seu gráfico.
E veja que só esse gráfico já nos traz muitas respostas, né? Sem culpa. É só análise. Depois no gráfico de baixo, no gráfico de cansaço, a gente vai avaliar também como é que você dormiu, como é que estava o seu sono durante esse ano. Porque quais são as coisas, a gente começa pelas coisas que mais impactam, né? O sono, a alimentação, né? O excesso de açúcar, o excesso de café, o excesso de industrializados, o excesso de uma alimentação que não é saudável, ela vai ajudar o sistema nervoso a cansar mais, né? A falta de atividade física, a falta de sono, um sono de qualidade, você dormir lá 8 horas por dia, 7, 8 horas por dia. Por noite, né? Não por dia, perdão. Então você avalia talvez a sobrecarga mental, muita atividade mental, muita responsabilidade, muita preocupação com o mundo, com você. Tudo isso, você imagina tudo isso entrando dentro de um saquinho? O saco vai ficando pesado, né? É o nosso saco mental, nossa carga mental. Isso, que corpo que aguenta, gente? Aí a gente começa a entender, nossa, por isso que aconteceu tudo isso esse ano comigo, porque eu estava só colocando coisa no meu saquinho. Era preocupação, era falta de atividade física, era uma alimentação desregrada, era um sono desregulado, era falta de gente que eu gosto, falta de contato social com pessoas que eu me sinto pertencente. E muita preocupação. Que mente aguenta isso? Essa mente vai chegar no final do ano exausta, falando, o quê? Final do ano? O que é isso? A pessoa não aguenta, gente. Vai ficar ranzinza, vai ficar triste, vai reclamar. Então, ai, perdão. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Quem puder me escrever sim ou não, pode ser não também, que eu explico melhor. Então, isso tudo é o nosso processo. A gente está desenhando, vejam, que a gente já fez aí várias coisas, onde a gente fez umas listas, avaliações e agora gráficos mesmo, de como nós estávamos durante o ano. Para quem é bem assim aplicado e gosta de números, pode fazer até numa planilha, que já gera o seu gráfico. Eu trabalhava com pessoas que eram assim. Eu falava de coisas, eu achava o máximo. Lá da GLT, às vezes eles aparecem aqui. Eu trabalhava e eles logo faziam uma planilha. Eu amava, porque eu achava fácil isso aí. Tá ótimo, pode fazer. Então dá para fazer também uma planilha, tá? O que fazer para não cobrar tanto? O gráfico das emoções você pode repetir. Depois você volta aqui, Ana, mas basicamente você vai colocar aqui, ó. Pense que eu tô fazendo ao contrário para você. Você vai colocar aqui duas. Eu sou cientista, tá? Então agora também eu ponho tudo em gráfico. Você vai colocar aqui duas variáveis, tá? Aqui as emoções e aqui embaixo o tempo. A parte de baixo, emoções negativas. Emoções neutras no meio, emoções positivas em cima. Você pode colocar, inclusive, o nome dessas emoções que você teve durante o ano. E aqui o tempo, a linha do tempo. E aí você vai fazendo mês a mês, janeiro, fevereiro, março. E vai fazendo uma curva do seu processo emocional, aonde ele permaneceu mais, tá? Quando a gente acha que não fez nada, já inicia o ano novo se cobrando demais. Então, é agora que a gente vai avaliar. Então, vejam. Em cima dessas primeiras avaliações que nós fizemos, das suas emoções, do seu cansaço, né? A gente já começa a primeira conclusão. O que aconteceu com você esse ano? Você sentiu muito? Você cansou muito? Primeira avaliação que vocês têm que fazer. Você cuidou pouco da sua saúde física, emocional, não fez atividade física. Primeira coisa, avalie isso, né? E aí a segunda pergunta é por quê? Por que você funcionou desse jeito esse ano? Pode ser, e aí você vai ver a tua resposta nos seus gráficos. Você estava cansado, porque você estava com as emoções alteradas, ou nas suas primeiras perguntas, porque aconteceu muita coisa que me impactou. Vou fazer o quê? Me impactou, não consegui. Ponto. É essa avaliação que vocês têm que fazer, honesta
e sem a gente precisar ter demagogia. Sabe por quê, gente? Porque o mundo tá muito chato e as pessoas estão pregando muito um tipo de excelência que não existe. Um tipo de você pode, você consegue. Não é todo mundo que pode e consegue. A gente tem várias coisas que a gente precisa consertar dentro da gente, ou fora, muitas vezes, para a gente conseguir executar aquilo que nós queremos. Então, muitas vezes a gente tem até vergonha de falar, não consegui porque não consegui, não consegui porque não quis, não consegui porque estava exausta, não consegui porque me desregulei o ano todo. E a gente precisa poder dizer isso para seguir adiante com tranquilidade. Porque na culpa, que na verdade não é culpa, na vergonha, nesse senso de inadequação, de não conseguir porque eu sou inadequado, a gente não segue adiante. Isso mesmo, é uma felicidade tóxica. Eu acho que não é nem só uma felicidade, eu acho que é essa busca por uma excelência pessoal tóxica, sabe? É como se a gente tivesse que ser 100% determinado o tempo todo, ninguém é. Quer dizer, não é ninguém, algumas pessoas conseguem ser. Mas, gente, são algumas pessoas, não é todo mundo, entendeu? E a gente pode até querer ser desse jeito, e não tem problema ser desse jeito, ótimo ser desse jeito. Só que para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa conseguir olhar para as nossas próprias feridas e aceitar um pouco da nossa incapacidade humana para poder seguir adiante. Olhar o que deu errado. Olhar por que eu me sinto tão mal, por que eu me culpabilizo, por que eu me sinto tão inadequado de não ter feito as coisas as quais eu tinha desejo. O que me impossibilitou? O meu cansaço, o acúmulo de atividades. Agora a gente vai fazer uma quarta lista e essa última vai nos ajudar muito. Agora sim que a gente vai para a lista do que você fez. Então você vai para uma lista do que você fez esse ano e o que você não fez. Você pode pegar um papel, dividir no meio, deitado assim, para caber bastante coisa. O que você fez esse ano? Eu quero que vocês escrevam também. Eu gosto de fazer o gráfico de janeiro a dezembro, porque daí a gente lembra das coisas que nós fizemos. Janeiro, trabalhei. Pode ser, só trabalhei. Fevereiro, trabalhei e comecei atividade física. Março, trabalhei. Cuidei das crianças, cuidar das crianças a gente cuida todo dia. Então coloca, cuidei das crianças, arrumei a casa, cuidei da casa, estudei, comecei um curso novo, comecei atividade física, em abril parei a atividade física, continuei cuidando das crianças. Por que eu falo isso? Porque eu sei que a maioria do pessoal que me segue aqui é pai e mãe, né? Então quem não é, gente, me perdoe, mas a maioria é, e cuidar de criança dá trabalho, a gente precisa colocar na nossa lista. Às vezes a nossa vida é cuidar de criança e trabalhar, e ok, porque a gente está fazendo a melhor coisa do mundo, que é cuidar das crianças de uma maneira que tem que ser presente com eles. Só que aí a gente chega e fala, nossa, faltou para mim, né? Então agora a gente olha com cuidado para o que faltou pra gente. Vamos tirar de outros lugares, talvez do trabalho, não das crianças. Tá? É esse o processo que a gente precisa fazer. Então, tudo que vocês fizeram, por isso que eu gosto de fazer em meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O que você fez? Então, janeiro, férias, fiquei com as crianças, cuidei da casa, trabalhei. Você vai ter que fazer mês a mês, tá? E o que você não fez também, que você queria ter feito. Atividade física, começar um negócio novo, aí você escreve também numa outra linha. Conferi minha lista no início do ano e fiquei muito feliz, pois de 9 propostas só deixei de fazer uma. Viu só? A gente é muito mais potente do que a gente imagina e é isso que eu gostaria que vocês chegassem à conclusão com essa avaliação de hoje. Só que a gente olha para aquilo que nós não fizemos. Então, façam, se vocês fizerem a lista do que vocês fizeram, do que vocês não fizeram, que lista que vocês acham que estará maior? A do que vocês fizeram ou a do que vocês não fizeram? Eu vou deixar essa live gravada e vocês, por favor, mandem para o mundo todo. Me ajudem nesse engajamento deste Instagram. Mandem isso daqui para todo mundo que precisa se sentir melhor nesse final de ano para depois recomeçar. Vocês entenderam isso? E põe aí um like, por favor, também.
Manda coração pra mim aqui, tá? Então, gente, me respondam. Que lista que vocês acham que estará maior? A das coisas que vocês fizeram, que é seguir a vida. Seguir a vida são atividades, né? Então, ou das que vocês não fizeram, que vocês não iniciaram. Por exemplo, vamos pegar eu. Esse ano, eu queria ter cuidado da minha saúde muito mais do que eu cuidei, da minha saúde física, de atividade física mesmo. Mas eu fiz atividade física quase todos os meses, só que não na regularidade que eu gostaria de ter feito. Aí quando eu vou olhar o resto da minha vida, por quê? Porque eu estava com as crianças de manhã, porque tinha neurocafé, porque tive vários lançamentos, porque eu não dormi o ano inteiro, porque eu trabalhei bastante. Então, quando eu podia fazer atividade física, eu fiz. Preciso arrumar isso para o meu ano que vem? Sim, preciso. Mas eu não vou arrumar num lugar de culpa, entendeu? De nossa, que inadequada que eu fui comigo mesma. Não, eu estava consumindo minha mente e o meu corpo, inclusive, com outras coisas. Agora, no que vem, primeira minha prioridade vai ser isso, vai ser me regularizar. Mas cuidei de várias outras coisas da minha saúde. Fiz exames importantes. Cuidei da minha saúde de outras maneiras, né? Minha alimentação é algo que eu sempre cuido, quero fazer mais ainda no que vem. Cuidei da minha pele, cuidei do meu cabelo, cada mês eu ia no médico. Dentro do quê? Dentro do que eu me proponho. Mas o que eu fiz? Fiquei com os meus filhos 3 manhãs por semana, no mínimo, todas as semanas. No mínimo, semanas que eram fora o final de semana. Entenderam? Então eu quero que vocês façam essa lista. Porque a gente precisa entender que a nossa vida, ela vai acontecendo. E a gente vai dando conta do dia a dia, vai dando conta do dia a dia. E chega no final do ano, a gente tem a sensação que a gente não fez nada de novo. Claro, porque o dia a dia já é muito. Se a gente quiser conseguir implementar novas conquistas para nós, novas coisas na nossa vida, a gente precisa entender o que é que desse meu dia a dia eu vou precisar modificar um pouco. E aí a gente vai colocando pouquinho em pouquinho. Entenderam? E muitas vezes a gente vai precisar entender que a gente não consegue fazer isso sozinho, que eu vou precisar de ajuda de um terapeuta, de um psicólogo ou de um personal trainer para vir aqui em casa, dependendo do que vocês querem fazer, entendem? Ou vou precisar de ajuda para pensar no que fazer, vou precisar de ajuda para me motivar. Gente, não sintam vergonha por não conseguirem se motivar a fazer uma dieta, a fazer atividade física, a aprender. Porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Cada um tem sua história de vida. Você deve estar usando toda a sua energia e motivação para outras coisas, às vezes até numa disfunção mental, numa ansiedade em excesso, numa preocupação em excesso, num esgotamento. Então, se você chega nessa conclusão da sua lista, que a sua lista de coisas que você fez é a sua vida normal e você não consegue sair dela, é importante você pegar uma ajuda para você conseguir pensar diferente, tá? Eu me sinto culpada por não conseguir fazer atividade física e estudar mais, porém estou trabalhando muito, tá vendo? Esse ano te conheci, sou muito grata por tudo que aprendi com você. Ô, Valesca, obrigada, eu que agradeço. Então, essa avaliação é sem culpa. Eu quero que vocês analisem as emoções, todos os gráficos que nós fizemos. Então, como foi o ano para você, o seu cenário durante o ano, o que você sentiu, o seu nível de energia. E aí, o que você fez, né? Se você fez atividade física, se você não fez, se você dormiu bem, se você cuidou da alimentação, porque isso é meio que a tríade que a gente vai ter que cuidar para o ano que vem. Mas isso eu vou explicar no Neurocafé da semana que vem. A gente vai construir um plano novo e mais viável na semana que vem juntos, tá? A lista de tudo que você fez e a lista daquilo que você não fez, que você gostaria de ter feito. E você vai avaliar como uma grande análise, sem culpabilização, tudo isso tentando entender os porquês mesmo. Por que eu não consegui? Poxa, acho que eu trabalhei demais. Eu acho que eu cuidei demais da casa. Eu acho que eu me preocupei demais. Porque às vezes a gente não faz nada porque ficou preocupando. Muita gente, que são pessoas que possivelmente já estão em processo de ansiedade, e aí sim tem que tratar, tá, gente? Ela paralisa na preocupação, né? E aí ela não se move.
Então, você vai olhar, isso é uma disfunção, né, emocional. Precisa tratar para você conseguir seguir adiante. Às vezes, você se sentiu sozinho. Ai, Franciele, mas a pessoa que se sente sozinho e não consegue seguir adiante é o quê? É uma pessoa normal. Nós somos seres que precisamos dos outros. Então, veja que no plano do ano que vem, a gente vai ter que fazer parcerias para a sua vida, para você conseguir seguir adiante. Nem que sejam parcerias superficiais, mas teremos que ter para cada uma das coisas que você quer evoluir, entende? Ah, se você não consegue fazer atividade física sozinho, por exemplo, porque você se sentiu muito só, a gente vai arranjar um amigo, um personal trainer, depende aí da sua condição financeira, para você não estar só nas atividades físicas. Você vai entrar num grupo de atividade física, entendem? E é assim que a gente vai organizando nossa vida, mas primeiro a gente precisa olhar. Agora, a última questão, que a gente já está acabando no Neurocafé, e mais importante dessa avaliação é: olhe para isso tudo que você escreveu e desenhou e avalie que mesmo com tudo isso que aconteceu, você está aqui hoje assistindo essa live, esse café, querendo melhorar. E tente sentir essa sensação, é uma condição de amor próprio mesmo, porque olha só, gente, uma pessoa que está aqui, final de dezembro, assistindo esse café da manhã, para poder entender esse processo e melhorar, seja para si, seja para os outros, isso tem que valer muito. Você nunca para de tentar. Isso é uma informação valiosa sobre você. Você mesmo com tudo isso que aconteceu durante o ano, com todas essas emoções que você mapeou, podem ser positivas e mesmo assim você continua querendo evoluir. Olha que coisa maravilhosa. Foi um ano maravilhoso e eu tô aqui ainda querendo evoluir, querendo entender. E é isso então que quer dizer que isso é a sua resposta. Se você teve um ano bom, a sua resposta é tudo isso que você fez e sentiu que nutriu esses bons frutos do seu ano. É isso que você tem que levar para o ano que vem, para continuar de maneira consciente. Entendem? Se você teve um ano que você avalia que não foi bom, é a primeiro se reconstituir, primeiro catar seus caquinhos. Mesmo com tudo isso que aconteceu no meu ano, que talvez agora vocês tenham mais clareza, que a ideia é da clareza. Eu tô aqui ainda, tentando melhorar. Então agora eu quero que vocês olhem, vocês vão ter uma semana, façam esse quadro, façam tudo, me mandem fotos eu gostaria muito que vocês me mandassem direct com a foto de tudo isso que vocês fizeram escrito, que eu vou abrir uma caixinha ali e vou ajudando vocês a pensar um a um, sem dizer o nome de vocês. Me mandem fotos, quero receber muitas fotos com todo esse processo. Quem fizer com seus pacientes, manda foto não do paciente, né? De você fazendo, pode ser uma foto de longe. Porque agora vocês vão ter uma semana para assentar isso no coração e avaliar. O que você conclui de tudo isso sobre você durante o ano? Para que você, com essa conclusão, precisa desse tempo de assentar, de olhar, de motivos, dos porquês que você fez, dos porquês que você não fez. O que você acha que você mais vai ter que mexer para o ano que vem? Avalie. E semana que vem a gente vai mexer exatamente nesse processo para construir um ano melhor. Ó, José já está escrevendo, cansaço e procrastinação. Então, José, você vai avaliar o porquê você cansou e aonde mora a sua procrastinação. E por isso que é importante fazer os quadros. Em que momentos que eu procrastinei, por que eu procrastinei. Procrastinação, lembre-se que ela é um sintoma, ela é uma consequência, ela não é um sintoma, desculpa. Então, ela vem de desamparo, ela vem de senso de inadequação e possivelmente seu cansaço vem do mesmo lugar. Aí você se sobrecarrega nas coisas que não deveria e procrastina as coisas que você gostaria. É essa avaliação que eu gostaria que vocês fizessem. Mandem todo esse quadro para mim que eu ajudo vocês a avaliarem por direct. Mesmo quem está vendo no gravado, pode me mandar, tá? E aí no Neurocafé da semana que vem, que será mais natalino ainda do que este, vem de Natal. Vamos vir de Natal? Quem quer fazer um Neurocafé natalino semana que vem, já pra gente entrar no clima positivo?
de Natal, a gente vai fazer um processo daqui pra frente, de reconstrução pro ano que vem, tá? Hoje foi tipo uma terapia de grupo aqui, só que só eu falando. Gostaram? Quem não viu, reveja. Vocês vão ter que rever essa live aqui, esse café da manhã, porque eu falei muita coisa. Vocês vão precisar anotar tudinho. E eu estou esperando vocês me mandarem, então, para que a gente mexa e acabe esse ano um pouquinho melhor. Vamos fazer Neuro Café Natalino semana que vem com panetone fit. Eu não gosto de panetone, mas eu vou fazer uma panquequinha com eu tenho um negócio para mim que tem gosto de Natal, de manhã, que eu como banana, pasta de amendoim, sem açúcar, sem nada, e canela. Isso para mim tem gosto de Natal. Vou vir com ele pro café da manhã da semana que vem, com café, vou vir com roupa de Papai Noel. Árvore no fundo, se preparem, tá? Pra gente reconstruir aí o nosso ano. Então, ó, gente, façam isso, façam essa avaliação, vão se percebendo essa semana, vão assentando e sendo gentis com vocês mesmos. O propósito é entender e não se culpabilizar, entendam os porquês, por que eu não consegui, por que eu procrastinei, por que eu cansei, o que me travou, foi uma emoção, não foi, aonde permaneceu minha emoção, que atividades eu me ocupei mais, para vocês saberem exatamente o que vocês querem mudar para o ano que vem. Mas reconhecendo, presta atenção, reconheça tudo que você vivenciou este ano, tá bom? Tenha uma ótima terça, bombem de mandar esse neurocafé aqui para todo mundo, para que a gente termine o ano melhor. Beijos e até semana que vem. Jingle Bells para vocês, ó.